Você confiaria seu futuro a alguém conhecido por enganar a própria família? Parece improvável imaginar que um homem marcado por trapaças e medo se tornaria o pai de uma das maiores nações da história. Ainda assim, foi exatamente assim que começou a jornada de Jacó. Ele nasceu em uma tenda simples, no meio do deserto, carregando desde o primeiro segundo o peso de uma disputa. Seu irmão gêmeo Esaú veio primeiro, forte e impulsivo, amado pelo pai por sua coragem e habilidade na caça. Logo depois surgiu Jacó, segurando o calcanhar do irmão como se tentasse impedir que ele tomasse a dianteira. Aquele gesto marcou seu nome e também seu destino. Jacó significava aquele que agarra, aquele que toma o lugar do outro. Enquanto Esaú crescia livre pelos campos, coberto de poeira e suor, Jacó permanecia próximo às tendas, observando em silêncio. Ele não tinha a força do irmão, mas possuía algo diferente. Pensava antes de agir, calculava cada passo e guardava desejos que ninguém via. Dentro dele, crescia a sensação de estar sempre em segundo lugar. Certo dia, a fome abriu a primeira oportunidade. Esaú voltou exausto da caça, fraco demais para pensar com clareza. O cheiro de um ensopado quente se espalhava pelo acampamento. Jacó percebeu que aquele momento poderia mudar sua história. Aproveitando a fraqueza do irmão, negociou a primogenitura, o direito sagrado do filho mais velho, por um simples prato de comida. Em poucos minutos, o que deveria valer uma vida inteira foi trocado por necessidade imediata. Sem perceber, Esaú entregava o próprio futuro. Mas Jacó ainda não estava satisfeito. Anos depois, com o pai já idoso e quase sem enxergar, surgiu a chance de tomar também a bênção final. Com a ajuda da mãe, ele se disfarçou, imitando o irmão nos mínimos detalhes. Cada passo em direção à tenda do pai era pesado, carregado de medo e culpa. Mesmo assim, a mentira venceu. A bênção foi dada e não havia como voltar atrás. Quando Esaú descobriu o engano, o ódio tomou conta do acampamento. A ameaça de vingança transformou o lugar em perigo. Jacó precisou fugir às pressas, deixando para trás a família, a casa e qualquer sensação de segurança. Pela primeira vez, ele estava sozinho, protegido apenas pelo próprio medo. Naquela fuga pelo deserto, algo inesperado aconteceu. Cansado, ele deitou a cabeça sobre uma pedra e adormeceu. Durante a noite, teve um sonho marcante, uma visão que conectava céu e terra, como se o invisível estivesse mais perto do que nunca. Ao despertar, percebeu que não estava abandonado. Mesmo imperfeito, ainda era alvo de uma promessa maior do que seus erros. Jacó seguiu viagem até a terra de parentes distantes e começou uma nova vida. Trabalhou por anos cuidando de rebanhos, enfrentando calor, frio e injustiças. Ali experimentou o gosto de ser enganado, sentindo na própria pele as consequências da astúcia que sempre usara contra os outros. O tempo o transformou. A pressa virou paciência. O orgulho deu lugar à resistência. Aos poucos, o homem calculista se tornava mais forte por dentro. Anos depois, rico em bens e cercado por filhos, ele sentiu que era hora de voltar para casa. Mas o passado ainda o aguardava. O caminho de volta significava encarar o irmão que um dia traíra. O medo reapareceu como uma sombra constante, lembrando que certas feridas nunca cicatrizam facilmente. Na noite anterior ao reencontro, Jacó se afastou de todos e ficou sozinho perto de um rio. Ali, enfrentou a batalha mais difícil de sua vida. Não contra homens, nem contra animais, mas contra si mesmo. A luta atravessou a madrugada, como se o próprio céu estivesse testando seus limites. Ele saiu ferido, mancando, porém diferente. Pela primeira vez não corria, não enganava, não fugia, apenas resistia. Ao amanhecer, algo dentro dele havia mudado. O velho Jacó, definido por trapaças, já não existia. Em seu lugar, surgia Israel, um homem marcado pela perseverança e pela fé.
Não era mais alguém que tomava a força. Agora confiava. Quando finalmente avistou Esaú ao longe, seu coração disparou. Contudo, em vez de violência, encontrou misericórdia. Os dois irmãos se aproximaram devagar, e o encontro terminou em lágrimas e reconciliação. Anos de ódio se desfizeram em um abraço silencioso no meio do deserto. A história daquele homem prova que o destino não é definido apenas pelos erros do passado. O enganador se tornou patriarca, o fugitivo se tornou líder. O homem que lutou a vida inteira por bênçãos descobriu que a maior transformação acontece dentro do coração. E foi dessa jornada imperfeita que nasceram as 12 tribos de Israel, formando um povo que atravessaria séculos. Se essa história te tocou de alguma forma, continue acompanhando o canal, porque ainda existem muitas outras jornadas surpreendentes esperando para serem contadas.